Oi, gente, eu sou a Isis. Oi. De novo. Esqueci. Vai. Oi, gente, eu sou a Isis. Oi, galera, eu sou o Joe. E hoje a gente vai contar pra vocês um pouco sobre a nossa história e como a gente se conheceu. Tudo começa no fim de 2024, após um retiro da Vineyard de Bauru que a gente foi, chamado Amigos do Noivo. Mas antes disso, o Joe já me observava. Mentira. Porém, um amigo nosso, Gabriel Lucas, falou muito bem dela, falou sobre Jesus, falou que ela tava querendo cada vez mais sobre a presença de Deus. E aí eu falei, poxa, será que ele tá fazendo um marketing dela? Ou ele tá só falando, assim, sem nenhuma intenção de me convencer que ela seria uma pessoa legal pra mim? Mas eu orei sobre isso e falei, nossa, se ele teve essa intenção, por que não, né? Assim, ou se ele não teve, por que não? Por que eu não tentar? E aí eu comecei a querer me aproximar dela. Sim. Até que ela percebeu, depois de umas 2 semanas. Depois de 2 semanas, depois que eu tive esse período no retiro, onde Jesus me encontrou de uma outra maneira, eu tava queimando muito por Jesus. E eu não tava nem aí pra ninguém, tipo... E aí eu compartilhei com o Joe sobre aquilo que tava acontecendo na minha vida. E aí eu fui compartilhando e tudo mais, e a gente foi conversando muito sobre Jesus, essas 2 semanas muito sobre Jesus e sobre a nossa história. E aí a gente foi se aproximando, mas diz ele que ele já estava dando pistas, mas eu não tinha percebido em momento nenhum. Principalmente porque eu tava um período pós-traumático com meninas, com relacionamentos. Então, quando eu conversava, já era com essa intenção. Então, me aproximar com a Isis não foi com o roteiro programado de sejam primeiro amigos, depois começa a namorar. Foi bem natural. Pra gente foi diferente, porque eu já me aproximei com a intenção. E pra mim foi natural, porque eu só queria me aproximar com uma amiga. Sim. Não, mas isso foi bom, assim, porque passou um pouquinho de tempo, a gente conversou qual era a minha intenção com ela, e ela, pelo visto, estava aceitou. aberta, porque ele era uma pessoa muito legal, de Deus, muito respeitoso comigo. Então, isso me atraiu no Joe, e aí eu falei assim, por que não a gente conversar, já que ele tá interessado, né? E o que facilitou, mesmo que a gente não fosse amigos, assim, diretamente, a gente tinha bons amigos em comum. Então, pela Isis ser da Vineyard aqui de Piratininga, eu era da Vineyard de Bauru, então a galera já se conhecia, eu conheci ela, assim, de vista, de longe. Um adendo. A primeira vez que o Joe me viu e reparou, no caso, né? Tipo, me reparou assim, ele tinha ido num grupo pequeno, que o Rodrigo Pegoraro tinha levado ele. E aí, aquele dia, eu tava falando sobre uma coisa que eu gostava muito, que era missões. E aí, diz ele que os olhos brilharam. Que daí até brinca, assim, que... E isso foi antes do retiro. Até brinca. Verdade, foram meses antes. Porque a gente acaba conhecendo as pessoas, assim, quando a gente ouve elas falando. E até então, eu só ouvi ela de longe, nunca tinha ouvido ela falar. Então, quando ela demonstrou a preocupação, a importância que ela dava pra isso, e que outras pessoas também estavam dando, e ela tava falando sobre isso, eu falei, poxa, isso é um assunto que eu gosto muito. Então, linkou e digamos assim, desde aquele momento já abriu uma porta ali. Então isso que é importante, quando a gente conhece alguém, como ela prioriza Deus, como ela fala de Jesus, como realmente a vida dela é moldada por isso, né? Então isso eu vi antes, bem antes de conhecer mais de perto a Isis, mas também continuo vendo isso nela. Agora, pulando, então a gente começou a namorar em janeiro de 2025. Não, 24. 25. 24. Amor. Então a gente começou a conversar em novembro de 2024. Isso. Tá, e aí? Então a gente começou a conversar em novembro de 2024 e a gente começou a namorar, então, de verdade, que a gente já sabia desde o começo. Não, namorar de verdade. Os caras tava beijando. Não, corta.
Não, é que a gente... Namorar oficialmente. É, porque... Não. Desde o começo, então, em novembro de 2024, mesmo quando a gente já, tipo, demonstrou esse interesse um no outro, a gente meio que já sabia o que a gente queria. Então, assim, a gente vai se conhecer e, assim, a gente vai namorar. Então, já era meio que... Não tinha escapatória. Não tinha escapatória. A gente só não tinha o pedido oficial, mas a gente já tinha o desejo. Sim. Posso contar algo? Pode. E aí, nesse período, até som de brincadeira, mas é real, desse período pós-traumático, então eu tinha muito medo, assim, de... Mulheres. Não de mulheres, né, assim, mas de situações que aconteceram comigo voltarem a acontecer, assim, de eu errar também, nos mesmos aspectos. E aí eu lembro, num domingo, assim, não sei se foi sábado de noite ou no domingo de manhã, assim, que a Isis falou pra mim que crer em Jesus não é ter convicção de todas as coisas, mas é continuar andando confiando que Ele vai cuidar de cada detalhe, que Ele vai me sustentar e que eu não precisava estar sobrecarregado com as preocupações. E aí no outro dia de manhã tocou... Como chama aquela música do Paulo Nazaré? Não é mais segredo? Não é mais segredo. E aí eu nunca tinha ouvido essa música. E aí parece que traduziu tudo que a Isis queria falar, assim, sabe? Tudo que ela tinha me falado, mas tudo que Deus também tava chamando a gente pra realmente confiar nele, assim. Então, passou esse dia, passou essa pequena experiência, assim, tive mais convicção que era ela, assim, que eu poderia construir. Não. Podia, junto dela, construir a nossa família, mas principalmente alicerçado e com Deus participando de tudo isso. É bonitinho. Então, é importante saber que talvez essa música toque no nosso casamento e as pessoas já possam entender um pouquinho. É verdade. E aí, o John me pediu em namoro. 12 de janeiro de 2025. Foi uma tarde de domingo. E foi muito interessante porque antes de me pedir em namoro, o John confessou vários pecados. E isso foi muito legal. Porque eu confessei os meus também. E aí a gente viu que a gente tava começando um relacionamento de pessoas imperfeitas. Sim. Mas guiadas por aquele que é perfeito. Então, em todo o nosso relacionamento a gente vê as nossas imperfeições acontecendo e coisas assim do dia a dia, né? E é interessante que, mesmo a gente tendo essas, às vezes, diferenças, né? Ou culturais, familiares, né? De vida, assim, Jesus, ele continua sendo o centro. E isso não atrapalha quem nós somos, mas meio que impulsiona a gente a ser mais parecido com Jesus. Então isso é bem legal. Sim, e em meio ao evangelho que muitas vezes a gente vive de principalmente se preocupar com as nossas aparências, com o que as pessoas pensam de nós, assim, eu não pensei em confessar, assim, que na verdade desde a primeira chamada de vídeo, assim, que a gente fez pra conversar e tal, tipo, eu busquei falar assim, cara, se você quiser, é nisso daqui que você tá entrando. Se você não quiser, pelo menos ora por mim, que eu tô precisando pra caramba, né? Assim, então, é a gente não se preocupar tanto com a nossa imagem, mas realmente ser transparente e mostrar assim, cara, a gente precisa de Deus, todos nós já passamos por inúmeras dificuldades, mas principalmente a pessoa que a gente quer num relacionamento sério, poxa, ela talvez seja, assim, a pessoa que mais você deva falar, assim, de quão ruim você é, de quão... Dividir também o fardo do pecado, né? De quem nós somos, pra que a outra pessoa não pense que você é um príncipe encantado e você pense que ela é uma princesa super perfeita. E depois que entra no namoro, vocês quebrem a cara com as expectativas quebradas. Isso é legal porque foi, tipo, aquilo que foi melhor pra gente. Mas tem situações também de outras pessoas e relacionamentos que servem de outra maneira. Mas foi muito legal a gente ter começado dessa forma. Porque acho que poupou muita coisa, assim, sabe? Da vida e, tipo, das coisas no geral no relacionamento que por vezes acaba desgastando. Então essa sinceridade, né? Essa transparência foi bem legal. E também legal, assim, que isso
sempre continua acontecendo, assim. Agora, às vezes... Até demais. Não é, tipo, a gente não se acusa, mas por vezes a gente chega num ponto que... não gostei disso. Igual aconteceu hoje. Ou... mas o que te incomodou, então, por eu ter falado isso? Então, são situações, assim, que... Graças a Deus... É o que a gente tenta priorizar, que é a comunicação. Mas, também um bom conselho que nos deram, o pessoal que eu ainda falo... Viners de Bauru, demorou uns 3 meses pra eu mudar de igreja, assim. Aí nesse período, a gente foi... Se fosse um momento, assim, de comunhão com a galera e tal. E aí, principalmente os homens casados, assim, me recomendaram. Cara, se a gente pudesse te dar um conselho... Não é uma pressão, não é um mandamento, mas é um conselho. Tenta colocar uma data de previsão pro casamento de vocês, assim. E aí eu falei, poxa, bom conselho, assim, porque nenhum deles falaram ao mesmo tempo, mas falaram em momentos diferentes a mesma coisa. E a gente acabou de começar a namorar. Aí eu fui falar com ela e ela aceitou, assim. E a gente foi orando junto. E até então, a gente entendeu junto, assim, nossa, eu acho que em agosto de 2025, a Raíssa ainda tava fazendo faculdade, eu tava fazendo curso técnico, então daria tempo dela se formar e chegar ao TCC com mais tranquilidade, né? Então, em novembro de 2025 a gente noivou. E foi muito legal, porque a gente foi pra praia com a minha sogra e com o meu cunhado. Ele é cunhado? Meu cunhado. Estevão. E aí a gente teve um período lá legal, porque minha sogra foi fazer um concurso. E aí foi uma oportunidade muito boa, porque eu acabei indo rever a minha família do litoral, né? Lá de São Vicente, que fazia muito tempo que eu não via. O meu pai, mais ou menos, fazia 11, 13 anos que eu não via. E foi um momento muito especial, porque o Joe, ele conseguiu conhecer um pouco mais de mim por um outro lado da família que ele não conhecia. Ele pôde conhecer meu pai. Foi um momento muito legal pra mim, porque também eu rever ele depois de tanto tempo, não mais uma criança, mas agora uma mulher adulta, né, já namorando, com planos pra casar e tudo mais. Então, assim, foi muito legal e talvez isso seja uma história pra contar mais pra frente. Mas resumindo, a gente saiu de lá e aí o meu único pedido pro Joe era que ele registrasse de alguma forma o pedido. Então, assim, nos meus planos, ele ia me pedir em Piratininga e a minha amiga Manu ia tirar foto. E aí, beleza, a gente foi pra praia. Aí o Joe achou que naquele momento ia ser um momento muito legal. Quer contar um pouco sobre como você chegou a essa decisão? Sim, assim, falei, poxa... Foi difícil. Seria muito legal esse pedido na praia, foi o que eu pensei. E por outro lado, eu pensei assim, é impossível, assim, ter um fotógrafo ali, esperando no momento exato, no local exato ali. Porque foi um pouco de improviso. Então, o improvável aconteceu. A gente tava lá na praia, enquanto eu ia ser pedido em casamento, tava rolando uma aula de yoga. E tinha um fotógrafo tirando foto dessa aula. A aula acabou e ele começou a tirar foto das pessoas que estavam na praia, lá em Santos, né? E aí, ele viu o Joe me pedindo em casamento e ele tirou uma foto. E aí, essa foto foi uma das primeiras realizações, assim, tipo, um milagre de Jesus no nosso casamento, que foi ele realizar um sonho meu, que era registrar. Sim, e eu lembro que foi bem legal, assim, que quando ele apareceu, sabe quando você fica simplesmente surpreso, assim? Você fala, cara, eu não esperava isso acontecer. Porque fugiu totalmente, assim, do meu controle. E muito se fala, assim, sobre o homem ser o mantenedor, ser o homem que cuida ali. Mas naquele momento, assim, o Senhor Jesus me ensinou, assim, cara, você deve fazer tudo que você pode, com todos os seus esforços, assim, mas sabendo que o real controle tá nas mãos dele, sabe? E isso foge muito, assim, do que realmente eu posso fazer, do que eu realmente posso me preocupar. Então Deus nos ajudou, assim, desde o pedido, e ele me tranquilizou, assim, não, eu vou cuidar do restante, sabe? Tipo, esse é um sinal pra que o restante esse é um sinal que eu vou cuidar do restante. Uhum. E aí, agora a gente tá no período de noivado, já faz... Muito tempo.
Novembro, dezembro, janeiro. 7 meses. É? 7 meses, 7 meses. É isso? 7 meses. Então a gente casa agora em dezembro de 2026, no dia 11. Se assim Deus permitir. Sim. E a gente tá nessa correria de festa, de compra uma casa, não compra uma casa. Meu Deus, queremos comprar uma casa, não temos dinheiro pra uma casa. Meu Deus, a gente precisa de tal fornecedor, mas meu Deus do céu, o que a gente tá fazendo? E a gente tá nessa correria de trabalho, de vida, mas enquanto isso vai acontecendo, a gente tem vivido processos com o Senhor individualmente, mas também como casal. Assim, de amadurecimento, de mais? De se preocupar com o que o outro realmente gosta, com as preferências do outro. Uhum. Porque, pelo menos recentemente, foi algo que a gente percebeu, assim. Até a festa, assim, compõe muitos gostos pessoais um do outro, muitas vontades particulares um do outro. Então, quando a gente senta pra conversar, muitas vezes dá atrito. Então, é muito legal, assim, porque como Deus já tá nos preparando pra desafios ainda maiores, que é a vida a dois, né? Morando juntos e tal. Mas, atualmente, como a festa de casamento já é um ajuste mútuo, já é um amor sacrificial da parte dos dois, né? E como isso aponta pro amor de Jesus e pro amor da noiva ao Senhor Jesus, né? Assim, a gente precisa se amar, se escutar, se tolerar e saber que isso vale muito a pena, sabe? Sim. E é um dos temas centrais, assim, que a gente quer que o nosso casamento rodeie, assim, né? A cerimônia, principalmente. Como a gente se conheceu no retiro Amigos do Noivo, essa é uma palavra que toca muito no nosso coração desde aquele dia até hoje e talvez para sempre. Mas sobre realmente o papel da noiva, o papel do noivo, o papel dos amigos do noivo também. Então, tem sido um processo desafiador pra mim, mas tem sido algo muito legal e interessante da parte do Senhor viver algumas transformações saindo de menina pra mulher e saindo de noiva pra esposa. Então, tem sido, assim, bem legal. E aí a gente... Oh, beija-flor! E aí a gente resolveu compartilhar um pouco da nossa história, aquilo que a gente tem vivido. Sim. E convidar você que tá assistindo o canal do Joe a participar disso junto com a gente em oração. Pra essa nova família que tem se formado. Só pra finalizar, a gente pode escutar, assim, principalmente não na narrativa cristã, na narrativa bíblica, mas em outras narrativas. Nossa, mas por que casar? Vão construir carreira juntos. E eu acredito que nós dois, a gente vai casar com 24 anos. E eu acredito firmemente que esse é o convite de Deus, construir algo junto, sabe? A gente não é os mais preparados, os mais capacitados, os mais confiantes, mas eu acredito que é isso que Deus realmente acaba gerando, sabe? Essa dependência e esse desejo de querer fazer a vontade dele e falar assim, Deus, a gente não consegue, sabe? A gente não pode ir sem sentir, sabe? E isso é muito mais do que o sustento material, financeiro. Isso tem a ver com toda a nossa vida, sabe? O que a gente precisa, o que a gente deseja, o que a gente sente. Todas essas coisas, Deus, Ele quer governar a partir de famílias comuns, de pessoas trabalhadoras, estudantes, jovens, adultos, que talvez não vieram de famílias tão bem estruturadas, mas que Deus realmente quer redimir todas essas coisas, né? Então, case. Marquem a data. É verdade. E é isso. Então, tamo junto. Continue acompanhando o canal. Comente aqui se você já viu algum desses acontecimentos ou se teve algum acontecimento que te marcou com a gente. E sempre vai ser edificante ter vocês, nossos amigos, por perto, tá bom? Um grande abraço. Segue a gente no Instagram. Quem sabe no podcast que a gente vai ter. Verdade, né? Quem sabe vão vir muitos convidados legais. E é isso. E é isso. Tamo junto. Tchau.
Deus abençoe. Muito bom, meu bem. Gostou? A gente só tem que gravar o vídeo.